Sim, eu sei que eu fiquei devendo ontem o jogo do Flamengo contra o Cusco na Libertadores. E nesse vídeo aqui então, a gente vai falar sobre o jogo do Flamengo, Cusco 0, Flamengo 2, e também repercutir um pouco os resultados de ontem, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Já fiz o pós-jogo do Mirassol contra o Lanús, Mirassol venceu 1-0 o Lanús, histórico, noite histórica ontem na Libertadores. E o Palmeiras empatou com o Junior Barranquilla, hein? O Flamengo venceu por 2-0. E, além disso, na Sul-Americana, você pode ver aqui que o Grêmio perdeu para o Torque e o Atlético Mineiro perdeu do Puerto Caboclo. Ou seja, os brasileiros estrearam muito mal. Além disso, o Santos perdeu de 1-0 para o Deportivo Cuenca, de lá do Equador, salvo engano. O Cuenca é de lá do Equador, é isso mesmo, o campeonato equatoriano. É isso mesmo. O Santos tomou 1-0, o Deportivo Cuenca estreou mal na Conmebol Sul-Americana. Bom, eu assisti somente o Mirassol, que eu já fiz pós-jogo aqui, e o Flamengo. Não consegui ver os outros jogos porque eu sou um só, né? Vou ter que me correr um pouquinho aqui nesse pós-jogo, né? Desse vídeo sobre a Libertadores, porque daqui a pouco eu tenho consulta, já são 9h30 e a consulta é 10h30. Mas enfim, esse vídeo aqui deve estar saindo às 11 horas da manhã, no máximo aí. Vamos lá então. Ontem pra mim ficou muito claro que a altitude, ela conta bastante. Isso todo mundo sabe. Por que eu tô falando isso? Ontem não importa se o Flamengo jogou bem, se o Flamengo jogou mal, se foi o melhor jogo da vida do Flamengo. O que importa ontem foi ter vencido o jogo. Foi ter feito 2-0 contra o Cusco lá. E isso é importante porque, se a gente for parar para olhar aqui o grupo do Flamengo, o Cusco talvez seja o segundo jogo mais complicado. Aliás, é porque o grupo do Flamengo é complicado, né, velho? Tem o Independiente Medellín, que não é um time fraco, é um time de tradição. Pode ter um elenco pior, mas é um time que dá trabalho. Tem o Estudiantes de La Plata e tem o Cusco. Eu acho que pelo fator altitude, tu pegar aqui os 6 jogos que o Flamengo vai ter no grupo, o jogo contra o Cusco está em terceiro lugar dos mais complicados, né? Talvez é porque Medellín também tem altitude, né? Tem 1.500 metros de altitude, mas os 1.500 metros de altitude de lá de Medellín não chega perto dos 3.500 metros aproximadamente que tem em Cusco. Então, por questão de elenco, eu ainda acho que o Estudiantes é mais complicado. Agora, o que eu quero falar com tudo isso? No jogo de volta do Maracanã, o Flamengo vai amassar o Cusco, galera. Esquece, é o time mais fraco do grupo, disparado, mas tem altitude alta, que é 3.500 metros. A única vantagem dos caras é isso, assim como o Bolívar também. E outros times aí, Always Ready, que também joga lá em El Alto, mesma coisa. Então, assim, ontem foi um dos jogos mais complicados do grupo, pela questão da altitude, e o Flamengo conseguiu passar, e o Flamengo conseguiu vencer. E assim, para um time brasileiro vencer na altitude, ele tem que estar no dia muito inspirado, se caso for um time limitado, como foi o caso do Ceará, por exemplo, lá em 2022, se eu não me engano, que venceu o The Strongest lá na altitude, ou ele tem que ser muito bom. É o caso, por exemplo, do Palmeiras, que se eu não me engano, já venceu o Bolívar, lá em La Paz, e o Flamengo, que conseguiu vencer o Cusco, porque podemos ver ontem que o Flamengo é muito melhor e tem muito mais qualidade do que o Cusco. Não que isso seja surpresa, né? Não que isso seja surpresa pra ninguém. Mas você pode ver pelo jogo. O Flamengo, porra, uma qualidade técnica muito maior, um tipo de jogo muito melhor do que o Cusco. Porra, não tem comparação o elenco do Flamengo com o elenco do Cusco, né? Pelo amor de Deus. Porra, Carrascal, Paquetá, Plata, Bruno Henrique. Esse time do Flamengo aqui é uma seleção, galera. Eu não sei porque que tá em sétimo ainda do Campeonato Brasileiro, mas deve recuperar e deve ainda brigar pelo título da competição. É um time muito bom, galera. É por isso que eu falo, pô, pra tu jogar na Libertadores e você brigar pela Libertadores, eu acho que pra tu jogar, tá? Pra tu jogar, tu tem que ter o elenco do Flamengo, cara. Tu tem que ter esse elenco. E o banco de reservas do Flamengo também é muita qualidade. Léo Ortiz, Luiz Araújo, Pedro, Arrascaeta, meu Deus do céu. Por isso que eu falo, tu quer comparar o elenco desse do Flamengo aí com o elenco do Bahia? Por que o Bahia foi eliminado na segunda fase prévia? Porque a gente não tem esse elenco, porra. Porque o Grupo City não investe pra gente ter esse elenco. Não chegou no nível ainda de ter esse elenco do Flamengo. É impressionante. E a altitude ontem pesou, de fato. As finalizações aqui, 18 do Flamengo contra 14 do Cusco. Só 2 em direção ao gol do Cusco, ou seja, foi uma ineficiência muito grande. Posse de bola 50-50, então foi um jogo equilibrado. Só que eu acho que foi equilibrado muito por conta da altitude. Bruno Henrique, apesar de ter perdido muita chance de gol ali no primeiro tempo, ele foi um dos melhores da partida. Ele é o autor do primeiro gol do Flamengo. E a Arrascaeta, depois de um contra-ataque, matou e fez 2-0, né? Um belíssimo gol do Bruno Henrique, numa jogada de um cruzamento ali pela esquerda.
numa jogada rápida, e Bruno Henrique abriu 1-0. E aí, vamos lá, vamos embora do início, né? O Flamengo começou estudando o adversário e teve chance ali no início do jogo, com o Bruno Henrique perdendo chance de cara com o goleiro. Teve aquela jogada lá no início que abrigou ótima defesa do goleiro do Cusco, o Dias, né? Então o Flamengo começou em um ritmo bom ali bem no início. Aí depois do jogo deu uma equilibrada, o Cusco também chegou ao ataque do Flamengo, e aí depois o Bruno Henrique perde aquele gol, enfim. O primeiro tempo acaba 0-0, o Cusco contra o Flamengo. Aí volta o segundo tempo e o Flamengo consegue fazer 1-0 com o Bruno Henrique. De lá até o final do jogo, o Leonardo Jardim, ele usou a estratégia muito de tentar matar o jogo no contra-ataque, e ele conseguiu. O Flamengo quase toma um empate do Cusco, ali uns 10 minutos, 11 minutos depois, por ali, depois do 1-0 do Flamengo, mas o gol foi anulado, para sorte dos flamenguistas. E aí, com 1-0 de vantagem, o Flamengo ele assumiu a dificuldade de jogar na altitude, porque jogar na altitude não é fácil. Foi até citado na transmissão, que eu concordo bastante. Quando você vai atacar, às vezes você não corre porque você sabe que você não vai conseguir voltar. Então, voltar para marcar é que é o mais complicado. Então, o Flamengo aceitou essa dificuldade, ficou explorando ali o contra-ataque e conseguiu matar o jogo com a Arrascaeta, fez 2-0 lá no final. Resumo da ópera, né? Não importa como jogou, não importa se foi o Flamengo que a gente está acostumado a ver, o que importa é que venceu. É que fez 2-0 e conseguiu passar por esse desafio da altitude, um dos maiores desafios aí desse grupo, sem dúvida nenhuma. Por isso que o Libertadores é complicado, né? Até o time mais fraco do grupo tem essa vantagem de ter a altitude a seu favor, e o Flamengo já começa vencendo fora de casa. Importantíssimo começar vencendo fora de casa, hein? O Fluminense vacilou contra o Laguaira, não venceu. O Cruzeiro venceu o Barcelona de Guayaquil, o Flamengo venceu. Então, de 6 jogos, você tem 3 fora e 3 em casa, tu já vence um fora de casa, tu tem 3 em casa, se tu vencer os 3 em casa, tu chega a 12 pontos no mínimo. Aí tu busca um empate ali fora, já fica com 13, já pode tentar brigar pela primeira posição do grupo. Então é importantíssimo começar vencendo fora contra um adversário complicado aí pela questão da altitude. Foi um jogo muito esquisito ontem. Muito esquisito, porque o Flamengo tem time, a gente via que era um time muito melhor, mas a altitude pesou. Ainda assim o Flamengo conseguiu vencer, foi guerreiro e deu 2-0 lá na altitude de Cusco. E agora, vamos ver a tabela do Flamengo aqui na Libertadores. O Flamengo que vai decidir em casa a última partida. Por quê? Porque o Flamengo entrou no pote 1 por ter sido campeão da Libertadores, pelo ranking. Então agora vai pegar o Independiente Medellín em casa, no Maracanã. Depois pega o Estudiantes fora e o Independiente Medellín fora. A tabela para quem entra no pote 1 é fora, casa, fora, fora, casa, casa. Então vai terminar jogando 2 partidas em casa e a última rodada contra o Cusco. Para mim, no Maracanã, o Flamengo deve vencer o Cusco com facilidade. O Medellín bota o trabalho ali, mas deve vencer também. E, cara, é complicado, mas deve vencer o Estudiantes também, pô. Eu vejo o Flamengo vencendo tudo no Maracanã. No máximo aí, empatando um contra o Estudiantes. No máximo aí, se for para palpitar algum tropeço, seria nesse jogo. Mas eu vejo o Flamengo ganhando tudo, velho. E buscando, sei lá, um empate aí contra o Medellín ou contra o Estudiantes. Eu acho que o Flamengo só perde pro Estudiantes fora. Eu acho. Esse é o ideal, né? Pelo elenco do Flamengo, pelo investimento, por ser o melhor time da América, em termos de papel de elenco, a gente exige o máximo do melhor do Flamengo, né? E não é o grupo mais fácil, mas se tratando de Flamengo, a nossa cobrança tem que ser lá no alto. Então, é isso, né? O Flamengo venceu por 2-0 o Cusco, parabéns ao Flamengo, e segue aí firme na Libertadores. Outros resultados. Palmeiras empatou fora com o Junior Barranquilla na Colômbia, né? E aí o grupo do Palmeiras, Junior Barranquilla, bora dar uma olhada aqui. O grupo do Palmeiras vamos ver, Junior Barranquilla, Cerro Porteño, Sport Cristal. O adversário mais complicado do grupo é o Junior Barranquilla. Cerro Porteño pode dar um trabalho ali, é um time de tradição, mas o Palmeiras é muito melhor do que o Cerro Porteño. Sport Cristal, o Palmeiras também é muito superior ao time até porque é um time do Peru. O Peru é muito fraco no futebol. Então já pegou o adversário mais complicado fora de casa. Saiu de lá com 1 ponto. Eu não vejo como resultado tão negativo não, sinceramente. Dentro de casa o Palmeiras tem condição de vencer o Junior e vai pegar o Cerro Porteño em casa, o Sport Cristal em casa. Dá para fazer no mínimo 14 pontos, ou até mesmo chegar aos 16. Palmeiras na Libertadores, cara, é igual o Bahia quando jogava a fase de grupos da Champions, lembra? Pegava, amassava todo mundo. Se tu parar para analisar todas as fases de grupos anteriores do Palmeiras, foi assim, cara. Posso até pegar aqui agora, ó.
foi 16 pontos, foi 18 pontos. Então, foram fases de grupos muito consistentes. Aqui, ó, no ano passado fez 18 pontos, pô. E pegou também o Cerro Porteño no mesmo grupo. E também o Sport Cristal. Olha que coincidência. E fez 18 pontos. Aí tinha Bolívia no grupo ali também. Tu pegar aqui, mais uma vez, outras temporadas. Então, é um time que costuma jogar muito bem a fase de grupos. E costuma passar o carro, passar o trator. Então, 14 pontos em 2024. Então, geralmente ele ganha tudo. E quando ele tropeça, ele empata um ou outro ali. E acaba por não fazer 18 pontos. Mas, geralmente, é o primeiro colocado aqui. 15 pontos. Também pegou o Cerro Porteño. Também pegou Bolívia. Olha que coincidência. Então, cara, é um time que na fase de grupos tende a amassar todo mundo e passar goleando todo mundo. Tudo bem que já tem mais tempo de trabalho e agora o time está mais encaixado e tende realmente a amassar todo mundo. O Palmeiras, que tinha ganhado do Bahia aqui na Fonte Nova, agora empata com o Junior Barranquilla fora de casa e consegue um empate importante na Colômbia aí, fora de casa, na competição. A tabela do Palmeiras também é um time que vai decidir as duas últimas fora de casa, né? Como eu falei aqui, para mim vai vencer a maioria e vai no máximo empatar 2 aí fora de casa com o Cerro Porteño e Sport Cristal, ou até mesmo inverter, né? Possa ser que tropece algum jogo em casa contra o próprio Junior, mas compense vencer no jogo fora. Também não seria descartada essa ideia, não. Eu acho que faz no mínimo 14 pontos aqui nesse grupo, tá? Não vai ter tanta dificuldade não, até porque já empatou, já conseguiu um resultado fora contra o adversário mais complicado do grupo. E o Palmeiras também tem um elenco genial, né? Cara, mais uma vez, pô, essa Libertadores vai ficar... É cedo falar isso, porque a Libertadores é um torneio mata-mata, onde tudo pode acontecer. Então, por exemplo, o Corinthians demitiu o Dorival, agora contratou o Diniz, já foi campeão da Libertadores. Vai que o Cruzeiro também tem um time bom. Apesar de estar mal no Campeonato Brasileiro, tem um time bom. É muito cedo para falar. Mas sempre, né, como sempre, os favoritos vão ser Flamengo e Palmeiras, inevitavelmente. Tu pega o elenco do Flamengo, tu pega o elenco do Palmeiras. O Palmeiras até teve mais finalização aqui, né? Fez 22 finalizações, 7 em direção ao gol. Poderia até ter vencido o jogo, mas ainda assim acho que o empate não é um resultado de todo ruim, não, tá? Empatar fora de casa não é de todo mal, não. É menos mal. Aí você tem aqui Carlos Miguel, Murilo, Gustavo Gomes. Cara, é uma seleção, pô. É um elenco muito bom. E a gente pode ver, por exemplo, pra mim o Bahia perdeu do Palmeiras muito por causa do elenco. Porra, tu quer comparar o elenco, por exemplo, do Bahia, que é um time bom, é um time de qualidade, com o elenco do Palmeiras, o Bahia não tá preparado pra disputar a Libertadores. Essa que é a verdade, cara. Por isso que a gente foi eliminado por Heat na segunda fase. Não estamos preparados. Olha a qualidade. Quando o Bahia substituiu no meio de semana, no final de semana, no caso, entrou o William José, entrou o Michel Araújo. Olha quem entra do Palmeiras, mais uma vez. Souza, que quando entrou contra o Bahia destruiu. Lucas Evangelista, Luiz, Felipe Anderson e Kelvin. Então, tipo, cara, é um time muito bom e que já entra como favorito aí, junto com o Flamengo a vencer a Libertadores. Então, é um empate interessante aí fora de casa. A Libertadores acabou, né? Mirassol, já falei ontem. Agora vamos para a Sul-Americana, porque o Santos tomou 1-0 do Cuenca fora de casa. O Santos poupou algumas peças, né? Mas ainda assim, eu acho que poderia ter conseguido pelo menos empate, jogando fora de casa contra esse time fraquíssimo aqui do Equador. E já começa perdendo de 1-0, né? Agora, o grupo do Santos, vamos dar uma olhada aqui. Quem que o Santos tem para enfrentar na competição, descendo aqui, Cuenca, São Lourenço e Ricoleta, né? Cara, tu começa perdendo, já fica complicado pensando em primeiro lugar, né? Porque tu perdeu um jogo totalmente acessível, totalmente empatável, né? Pelo menos empate ali dava pra ter conseguido. E agora vai pegar 2 jogos contra o São Lourenço, velho. Ainda tem o Cuenca em casa e o Recoleta fora, velho. Fora em casa. Vai ter que vencer todos. Vai ter que vencer o Cuenca em casa, vai ter que vencer o Recoleta lá e aqui também, porque não é garantia nenhuma que vai vencer o São Lourenço. Perder 3 pontos assim já fica a segunda colocação, já fica a primeira colocação um pouco ameaçada, e talvez o Santos fique segundo aí e tenha que jogar a questão aí do playoff para chegar na próxima fase da Sul-Americana. E o Grêmio, decepção, hein? Grêmio pegou até um adversário um pouco mais complicado, tomou 1-0 lá no Uruguai, e o Atlético Mineiro perdeu do Puerto Caboclo. Enfim, velho, apesar da derrota, eu acho que dá para esses times aí reagirem na competição ainda, porque a Sul-Americana não é a competição mais complicada do mundo. O grupo do Grêmio não é tão complicado assim, o grupo do Atlético Mineiro também não. E dá para reagir ainda, aqui acho que dá até para pegar o primeiro lugar ainda, tá? Tanto o Grêmio quanto o Atlético Mineiro, porque o grupo são 2 grupos muito fracos. O Santos tem o São Lourenço ali. Agora, o Grêmio e o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tem Cienciano, Juventude e Puerto Caboclo. Então,
vai reagir e pode até ficar em primeiro lugar da competição ainda. Só não pode deixar muito, só não pode abandonar tanto assim, né? Falar, já que é fácil, eu vou poupar em todos os jogos aqui. Senão pode ser eliminado. Mas se o Atlético Mineiro levar um pouco mais a sério aí, fica em primeiro lugar tranquilo. E o Grêmio, a mesma coisa. O Grêmio tem Palestino, Riestra e Torque. Só o Palestino dá um trabalho aí, mas não é nenhum São Lourenço da vida. Também deve reagir e deve classificar nesse grupo aí. Apesar da derrota na primeira rodada, né? Enfim. Pronto, então passando aqui o pente fino geral na Libertadores e na Sul-Americana. Mais tarde estou de volta aí porque hoje tem mais jogos, hein? Platense e Corinthians pela Libertadores. Inclusive eu vi que o Platense está 6 jogos sem vencer e o Corinthians está 9 jogos sem vencer. Ou seja, a bola vai sofrer nesse jogo aqui, viu? Vai sofrer, puta que pariu. E o Botafogo também pega hoje o Caracas. Botafogo é o único time da primeira rodada da Sul-Americana e da Libertadores que vai jogar em casa. Todo mundo jogou fora. Atlético jogou fora, Grêmio jogou fora. Somente o Botafogo e o Mirassol vão jogar dentro de casa na primeira rodada aí da Sul-Americana e da Libertadores. Enfim, né? Então hoje à noite eu estou de volta para falar sobre esses 2 jogos. Provavelmente, como é um colado no outro, né? Eu vou esperar os 2 acabarem, aí depois eu faço um vídeo de compilador geral aí do Botafogo e do Corinthians. É isso, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho, me segue, deixa o like. Até o próximo vídeo.